quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. This is our song, New Creation Church. I am standing under an open heaven, drenched by endless showers of rain. I'm surrounded by love and tender mercy, as you freely gave, so freely I've received. Now I've got every reason to rejoice, for unmerited favors on my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross it's plain to see, a miracle could be saved. Now I am free. I'll rejoice in everything you've done, in everything you've done. Como estão vocês? Olhe para o seu vizinho e sorria e diga: eu creio que você é muito abençoado. Você nem imagina o quanto você é abençoado. Amém? Diga isso para o seu vizinho. Olhe para uma outra pessoa e diga: coisas melhores estão vindo na sua direção. Melhores coisas estão por vir. Esse ano vai ser maravilhoso, vai ser um ano de muitas bênçãos, favor e proteção divina. Amém? Esse mundo aí fora é um mundo louco, esse mundo é louco e as pessoas dizem que se o mundo estivesse sob o controle de Deus, ele não estaria essa bagunça. O mundo não está sob o controle de Deus totalmente. Você quer ver o mundo sob o controle de Deus? Vá para o céu. E você vai andar nas ruas de ouro. Amém? Isso acontece quando Deus está no controle. O que acontece no Salmo diz que a terra foi dada aos filhos dos homens. Deus deu, e Deus não é como alguns de nós. Nós damos, e quando nós não estamos felizes, no mês seguinte, nós queremos de volta. A Bíblia diz que Deus deu essa terra para os filhos dos homens. Em outras palavras, o homem está no controle. E o primeiro homem, Adão, recebeu poder sobre a terra. Amém. Ele era aquele que Deus colocou como guardião sobre a terra. Eu não quero que você pense que foi um jardim pequeno, com uma pequena horta. Não, a terra inteira estava sobre o seu domínio. E Deus disse: tenha o domínio. Não somente isso, ele era o vice-rei. Ele era um príncipe que Deus disse para ter domínio sobre a terra. E sobre toda criatura que se move sobre a terra. Isso inclui todos os germes. Eu creio que naquela época os germes eram bons, assim como os lactobacilos que você toma hoje. E esses pequenos organismos, eles serviam ao propósito de dar prazer ao homem. Mesmo os mosquitos soavam assim, para fazer Adão e Eva dormirem. E eles não faziam assim. Ele tinha domínio sobre todos os animais. Deus deu a ele autoridade. E quem tinha autoridade? Não era a girafa, era Adão. As coisas eram assim. Deus tinha leis que governavam o universo. E uma das coisas que Satanás fez, sendo um espírito sem lei, ele possuiu uma serpente. Naquela época a serpente andava de pé. Quando Deus amaldiçoou a serpente, ele disse: sobre o teu ventre andarás. Quer dizer, ela andava ereta. E ela era a mais astuta de todos os animais que Deus fez. O inimigo possuiu a serpente. O diabo precisa de um corpo para que possa se expressar na terra. Essa é a lei. Sabe o que aconteceu? O homem preferiu papo com a serpente do que papo com Deus. Hoje ainda é a mesma coisa. Preferem falar com a serpente do que falar com Deus. E Adão
permitiu que sua esposa falasse com a serpente. Esse é o maior problema. Amém? Mulheres gostam de falar. E se você não falar com elas, elas vão falar com alguém. Ok? Por causa disso, Adão caiu. E o fato é esse: depois que Adão caiu, o que aconteceu? Porque Adão se curvou diante desse espírito sem lei, o diabo tomou a autoridade sobre a terra, que na verdade não pertencia a ele, pertencia a Adão. E ele é aquele que está por trás de toda enfermidade, todo tsunami. Cada vez que você chora, Deus não é o autor, só para o seu controle. Quando Deus fez o homem, Deus não queria que o homem morresse. Na verdade, Deus odeia a morte. Deus odeia o pecado, Deus odeia a enfermidade, Deus odeia a morte. Essas coisas nunca eram para acontecer. Mas quando você dá livre-arbítrio, mesmo agora você tem a escolha de se levantar e sair. Você não é obrigado a escutar a pregação inteira, você sabe disso, você pode se levantar de manhã, escolher para onde você quer ir, ninguém pode forçar você, amém? Você escolhe. Isso é algo precioso que Deus deu ao homem. Alguém diz, se Deus soubesse o que vai acontecer, ele impediria. Deus não pode fazer isso. Ou melhor, Deus não fará. Violaria sua lei. Quando Deus dá, Deus dá. Ele deu a terra para você. Se você quiser dar para o diabo, é com você. Mas entenda, você tem liberdade de escolha, mas não liberdade de escolher a consequência. Você escolhe colocar o dedo no fogo, mas você não pode escolher a consequência da dor. Pode escolher pecar, mas não pode escolher a consequência do pecado. A consequência virá, independente da sua escolha. Assim veio a morte. Deus odeia a morte. É por isso que quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o amado de Deus, ele foi, fez o bem, curou todos os oprimidos pelo diabo, demonstrando a vontade de Deus em ação. Jesus disse, aquele que me vê, vê o Pai. Jesus estava sempre curando, sempre cuidando, sempre levantando as pessoas, sempre levantando os mortos, sempre limpando o leproso. Ele estava sempre abraçando e amando as crianças, multiplicando pães e peixes. Essa é a natureza do nosso Deus. Deus é um bom Deus. Por favor, entenda, esse é o sonho perfeito de Deus, é o maravilhoso plano de Deus para o homem, mas nós vivemos num mundo que sofre as consequências do pecado de Adão. Portanto, pare de culpar a Deus. Culpe o diabo, culpe o homem. Porém, Deus não deixou o homem sozinho, ele enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. E Jesus na cruz morreu por nossos pecados para que nós não busquemos alcançar a Deus com os nossos esforços, porque nos esforçarmos para alcançar a Deus, na verdade, é negar o fato de sermos totalmente pecadores. Algumas pessoas têm muitas habilidades e podem ser pessoas muito corretas, mas seja como for que nos medimos, nunca alcançaremos o padrão de Deus. Eu não sou tão mal como essa pessoa, eu não sou tão mal como esse bandido. Eles vão afundar rapidamente, você vai afundar 15 horas depois, mas a verdade é essa, você vai afundar. Amém? Nós não precisamos de um nadador profissional para nadar ao nosso lado e nos ensinar a forma melhor de nadar. Não, não precisamos de um instrutor. Precisamos de um salvador. Precisamos de alguém que lance a boia, alguém que nos amarre e nos levante como alguém que está num helicóptero, que lance a boia, melhor ainda, um salvador que tenha boia e que venha nos salvar. Você não joga um campeão olímpico ou um manual que ensine a nadar quando alguém tem necessidade e precisa de ajuda. Não é hora para isso. Livros são importantes, mas não podem salvar. Por isso, quando Jesus nasceu, naquela noite, a Bíblia diz que estava tudo muito quieto. Então os anjos encheram os céus. Ninguém viu os anjos, a não ser alguns pastores. E os anjos disseram, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Porque nesse dia, nascido na cidade de Davi, eu amo isso, o Salvador. Um Salvador. Não um legislador. Ele vai trazer novas leis? Não. Um Salvador. O que o homem precisa de um Salvador? Veja bem, eu estou dizendo que ele já tinha os 10 mandamentos por cerca de 3.500 anos, desde que Deus deu a lei a Moisés. Veja o mundo hoje. Se existe tanta imoralidade hoje,
Obviamente, a lei não é resposta. Amém? Moralidade não pode salvar. Jesus salva. Assim, nós precisamos de mais pregadores, mais pastores, mais líderes, tendo mais confiança, e sua confiança tem que estar no Evangelho restaurado. Romanos 1 diz, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus. Artigo definido, para a salvação. Salvação é completa salvação. A palavra salvação aqui também é usada para cura, saúde. A palavra salvação aqui é a palavra usada para paz. Quando você não está deprimido, não está temeroso, não está ansioso. Salvação não é somente para a hora da morte e depois ir para o céu. Isso é salvação, claro, mas não é completa a salvação. Não é somente para a vida depois da morte, mas durante a sua vida na terra. É uma salvação extraordinária. E este a propósito é o nome de Jesus. Salvação é o seu nome. É nascido hoje na cidade de Davi, o Salvador, Jesus, Yeshua. Significa salvação. Para todo, diga, para todo que crer. Para o judeu primeiro e também para o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Nesse Evangelho é revelada a justiça de Deus pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Assegure-se de que tem o verdadeiro evangelho. Existem muitos evangelhos por aí, existem evangelhos que te pedem para voltar para a sua justiça própria. Eu creio em boa moralidade, mas eu creio que boa moralidade é produto de crer certo. Quando você crê no verdadeiro evangelho, existirão frutos do Espírito. É mais do que moralidade, é um princípio, é uma luz celestial que está em você, é uma elevação moral sobre você. Você nem é consciente disso, aleluia. Veja como diz na versão O Livro, esse versículo 17. Este evangelho revela-nos que Deus nos faz justos aos seus olhos quando pomos a nossa fé em Cristo. Você não começa na fé e depois volta para as obras. E você continua nas obras. Não. Do início ao fim é pela fé. Fé no que Cristo fez. Isso se completa através da fé, como está escrito, o justo pela fé viverá. Você não pode fazer nada. Somente receber. Ter fé e receber. Isso é boas novas. Tenha certeza que você crê nesse evangelho. Amém? Muitas vezes nós lemos uma versão só e nos tornamos acostumados. É bom quando lemos outras versões. Por isso eu vou mostrar para você na versão O Livro, Romanos capítulo 4, versículo 13. Essa dádiva da justiça que é pela fé. É claro, portanto, que as promessas de Deus de dar o mundo a Abraão e aos seus descendentes, não esqueça que em Gálatas nós somos chamados descendentes de Abraão. Amém? Ele tinha uma descendência natural e uma descendência espiritual. Amém? É claro, portanto, que a promessa de Deus de dar o mundo a Abraão e aos seus descendentes não foi por Abraão ter guardado a lei, mas porque creu que Deus cumpriria a sua promessa. Você vê isso? E ainda assim existem muitas pessoas que falam da obediência à lei de Deus. Eles não entendem que a lei foi dada para mostrar o pecado do homem. A lei é como um espelho. Quando você olha para ele, o reflexo é tão perfeito, é tão exato. Essa é a lei. Mostra os seus defeitos. É como uma câmera de alta definição. Depois que surgiu, todos os pregadores dizem assim, me filma de longe, me filma de longe. Amém? Ela não perdoa. Assim se parece feio, não é culpa da lei. O espelho é porque alguma coisa é feia mesmo. Assim não estamos amaldiçoando o espelho, não estamos quebrando o espelho, não estamos dizendo a culpa é do espelho. Afirmamos que pela lei veio o conhecimento do pecado. Você está entendendo? E ainda assim alguns pregadores querem colocar a lei na frente das pessoas todo o tempo. Não, nós não somos transformados pela lei, nós somos transformados pelo Filho. E a glória do Senhor. Amém? Veja isso. Fala da promessa. Essa é a nossa herança. E não é algo desprezível. Fala de herdar a terra. O diabo teme que você descubra essa verdade. No Evangelho está a chave para herdarmos a terra. Não é herdar o céu. Leia com cuidado. A promessa de Deus de dar ao mundo a Abraão e aos seus descendentes não foi por Abraão ter guardado a lei, mas porque creu que Deus cumpriria a sua promessa.
E a razão por que os crentes não estão herdando é porque eles estão obedecendo à lei de Deus. Mas, pastor, não devemos obedecer à lei de Deus? Eu não disse que você não obedece à lei de Deus. Eu digo que a obediência que você tem é inconsciente. Você não deliberadamente tenta obedecer. Você focaliza em Cristo, aprende sobre sua beleza, suas glórias e excelências, é transformado e a sua justiça que você manifesta é o dom da justiça, e esse dom da justiça cumpre plenamente a lei. A verdade é que quanto mais você conhece o Evangelho, mais você ama as pessoas. E quanto mais você ama, mais você cumpre a lei. Você ainda precisa da lei para o governo, como qualquer país que é civilizado. Nós temos os 10 mandamentos como guia. Mas é uma lei externa. É por isso que quando a anarquia começa a surgir, e acontecem quebra-quebras, e as pessoas estão na rua fazendo confusão, é porque não existe mais lei. O que acontece? As pessoas começam a roubar, começam a cometer crimes. Aquilo já estava no coração delas. Elas roubam, matam, estupram. Já está no coração delas. Os 10 mandamentos controlam o exterior, com a ameaça da punição, com a ameaça da retribuição. Amém? A polícia vai lá para fazer cumprir a lei. Eu não estou dizendo que os 10 mandamentos não podem ser usados para governar a sociedade civilizada. Não existe nada melhor. É os mandamentos judeus cristãos que trouxeram muitas nações à civilização. A moralidade. Isso é bom. Mas estamos falando da transformação de vidas, não modificação de comportamentos. Existem pessoas que cumprem a lei no exterior porque temem. Correto? Temem serem indiciados. Mas o coração é o mesmo. Deus quer a transformação do coração. E somente o Evangelho pode fazer isso. Vocês me escutam? Amém? Se a promessa de Deus é somente para aqueles que obedecem à lei, então a fé não é necessária. E a promessa não tem validade. Uau! Vocês deviam meditar mais nisso? Precisam meditar mais. Pergunte a você mesmo, eu estou pregando o Evangelho verdadeiro? Amém? Se a bênção é para os cumpridores legais, a fé é inútil e a promessa não tem validade. Versículo seguinte. Porém, o fato é que a lei nos traz condenação. A única maneira de não falhar, na verdade, seria não haver lei nenhuma. Assim, a promessa de Deus é nos dada pela fé como oferta gratuita. E podemos estar certos de a obter, sejamos ou não seguidores dos costumes judaicos, se tivermos fé semelhante à de Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês podem entender isso? Veja, quanto mais caminho com o Senhor, mais eu me convenço que Deus pode olhar para alguém que é imoral. Por exemplo, eu não devia apontar para você, irmão. Devia apontar para o outro lado. Você pode estar dizendo, por que o pastor aponta para mim? Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu vou apontar para outro lugar. Para essa caixa de som. Digamos que esse monitor é uma prostituta. E essa outra pessoa aqui tem treinamento teológico, conhece a Bíblia de capa a capa, conhece o hebraico, conhece o grego. Ela conhece de tudo sobre a Bíblia. E tem algo a respeito do Senhor quando ele passa. Prostituição é pecado, é mal. Sem dúvida alguma. Mas o fato é que se ela tiver fé no Senhor, ele vai parar e dar atenção a ela. Mas esse rapaz que conhece toda a Bíblia não tiver fé, ele não lhe dará atenção. Parece que a pior coisa que você pode fazer, o pior pecado, cada um tem sua opinião, mas se eu entrevistar todos vocês e vocês entrevistarem os amigos, cada um vai ter uma opinião sobre o pecado. Quanto mais caminho com Deus, percebo que o pior pecado é a incredulidade. Uma geração inteira não entrou na terra prometida porque não creu. E a maior, eu ia dizer realização, mas o homem não pode realizar nada sem Deus. A maior postura que você pode ter, a maior moralidade, a maior santidade é a fé. Crer em Deus. É por isso que você pode ser bonzinho, pode ser moral, você pode fazer o seu melhor para manter a lei, você pode dar dinheiro para o pobre, você pode ser fiel na casa de Deus e ser o primeiro a chegar quando a porta abre, você pode ser um crente de muito tempo, mas aí você fica doente e você reclama porque alguém que tem a mesma doença
É uma mulher que acabou de se converter da prostituição e ela foi curada. E você reclama quando descobre que ela foi curada. E você diz, Deus, por que o Senhor não me curou? Na sua cabeça, Deus devia te curar por causa da sua conduta. Mas quando você olha para essa senhora, ela não tem ninguém para confiar, exceto confiar no Senhor, no seu amor, na sua compaixão. Dessa forma, eu penso que devemos rever algumas coisas. E eu penso que com crer certo virá toda conduta boa. Nós temos um testemunho maravilhoso que recebemos recentemente. Na verdade, eu li isso ontem, pela primeira vez. E eu quero compartilhar com vocês. É de uma senhora de Washington, Estados Unidos. Eu cresci num ambiente abençoado, frequentei uma igreja carismática e até ensinei na escola dominical, mas era viciada. Eu sabia esconder os meus vícios bem. Todos me achavam uma pessoa gentil, mas eu via que não era gentil comigo mesma. Eu estava ferindo o templo de Deus e sendo hipócrita. Eu me sentia absolutamente indigna e pensamentos suicidas passavam pela minha mente. Durante meus 16 anos de vício, eu tentei muitas vezes deixar o vício, inclusive quando estava grávida. Eu larguei por um tempo, mas quando eu dei à luz, eu voltei com os meus vícios, porque o desejo nunca saiu do meu coração. Então, 1 ano e meio atrás, eu comecei a assistir os programas de televisão do pastor Joseph Prince, diariamente. Várias vezes por dia. Ao ponto de encher o meu gravador de vídeo com os programas do pastor Joseph Prince. Comecei também a comprar os livros e ouvir a mensagem por horas, mesmo quando estava sob a influência da maconha. Eu quero repetir isso. Mesmo quando eu estava sob a influência da maconha. Se você sabe que não pode vencer, a melhor forma é escutar a palavra de Deus, escutar o tempo todo. Não lutar, não se esforçar, como diz a religião. A culpa é sua, você não está tentando com vontade. Você não é bom o suficiente. Mas ela disse que mesmo estando ainda no vício, ela ouvia a mensagem por horas. Mesmo sob a influência dos cigarros e da maconha. A esperança encheu meu coração quando descobri que não importando o que acontecesse, Deus nunca estaria irado comigo. Isso atingiu o coração dela. É isso que alguns chamam de ensinamentos perigosos. Você vai ver o que esses ensinamentos perigosos... Imagine quem são esses que pensam assim. Os que temem o evangelho verdadeiro que pregamos, que faz obras como essas que você viu. Veja os resultados desses ensinamentos perigosos. Esperança encheu meu coração quando descobri que não importa o estado em que estivesse, o Pai nunca estaria irado comigo. Por muito tempo eu tentei conquistar as bênçãos, incluindo a libertação da parte de Deus. Mas depois de escutar essa palavra, eu fui capaz de receber seu amor, sua graça, shalom e todas as suas bênçãos, independente do meu comportamento. Cada vez que eu usava cigarros ou maconha, eu dizia, obrigado, Senhor, porque sua justiça de Deus em Cristo Jesus. E é isso que eu tenho ensinado por anos, certo? Mesmo assistindo pornografia. Confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e o diabo vai dizer para você, você é um hipócrita. Ele preferia que você assistisse quieto. Alguns dizem, você não pode dizer isso para eles, mas eles vão continuar fazendo. Alguns vão continuar, mas vamos dar esperança. A única saída é receber a dádiva no meio do seu pecado. E eu tenho dito para as pessoas, especialmente na área do cigarro e do vício, e na América parece que tem mais maconha do que outras drogas. A maconha está muito disponível, em alguns estados é legalizado. Mas ela sabia que era um vício. E ela disse que enquanto ela fumava, ela confessava, Pai, eu te agradeço porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ela estava tentando obedecer a lei ou ela estava recebendo pela fé? No Evangelho, a revelação da justiça é como as vestes brancas de Jesus. Eu vesti branco de propósito hoje. É como se houvessem muitos bolsos dentro, um é para cura, outro é para provisão, outro é para proteção. Tudo está nas vestes de Jesus. Quando ele foi crucificado, eles o despiram. No espírito é como se ele tivesse vestido a sua roupa suja, fedorenta do pecado, a sua roupa pecadora sobre ele, e ele deu para você sua roupa limpa. Era dele, não era sua, mas agora é sua. É a sua justiça. E cada vez que ela fumava, ela dizia, eu sou a justiça de Deus em Cristo.
Ela não disse, eu sou bem, eu sou justa. Existem pessoas que citam isso, pessoas que são contra e se opõem aos meus ensinamentos. E essas pessoas têm ciúme do sucesso que Deus deu ao meu ministério. Ele se opõe dizendo, o pastor Prince diz que você pode pecar e dizer, eu sou justo. Eles não dizem completamente como ela disse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Porque foi isso que aconteceu quando Cristo se tornou pecado, com o nosso pecado, nós nos tornamos justiça com a justiça dele. Mas eles fazem soar mal. Vai lá, pode pecar como você quiser, você ainda é justo. É assim que eles dizem. Eles nunca dizem como essa senhora escreveu e como eu vejo. Mas eu não me importo com eles, me importo com você. Eu não me importo com os mestres fariseus. Eu me importo com o povo que está deprimido, ferido, machucado, clamando, sofrendo. Com esses eu me importo. De nada, irmão. Pelo menos alguém gostou da minha mensagem. Assim vejo o resultado de crer certo. Ela continua, obrigado, Pai, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando você diz isso, o Pai Celestial te agrada. Porque você não está tentando conquistar o que Cristo realizou. Você não está tentando conquistar o que Deus deu gratuitamente. Deus pagou um preço e o custo foi grande. Que custo? E você está tentando pagar o preço. Mas sempre que você diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo, Ele olha e diz, valeu a pena. E verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vocês me escutam? Uma das coisas mais humildes que você pode dizer é, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga com profunda apreciação. Não diga como um papagaio. Diga sabendo que ele se tornou pecado por meu pecado para que eu seja a justiça de Deus em Cristo. Ela disse, eu parei de tentar parar. Escutou isso? E continuei confessando, eu parei de tentar parar e decidi que a sua graça era suficiente para mim. Um dia, alguns meses atrás, eu fui liberta, tanto do cigarro como da maconha. Eu nem tentei parar. Aconteceu. Meu Pai Celestial tirou totalmente o desejo de mim. Não foi um adesivo de nicotina aqui, outro ali. Ela não foi para um centro de reabilitação, mas o desejo foi removido. Muitas pessoas têm o vício e lutam, mas quando o desejo é tirado, você sabe que é sobrenatural. Você sabe que é Deus. É Deus. A Deus toda a glória. Amém. Estou tão grata porque Cristo, através do seu ministério, me libertou. Agora eu tenho a minha família que está envolvida no ministério de prisões. Escutando sua mensagem, lendo seus livros, eu agora sou parte do ministério de prisão. Eu escrevo cartas apresentando a verdade para aqueles que estão presos. Chegou a hora, ele escreveu, chegou a hora dos cativos serem libertos pelo nome de Jesus. Vamos lá, igreja, este é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. E existem algumas pessoas que tentam reembalar a lei e dizem que é o Evangelho. E quando você prega o verdadeiro Evangelho, eles dizem, essa é a mensagem da graça que surgiu ultimamente. Não surgiu ultimamente, eu não sou originador. Se existe um originador que chamou o meu Evangelho, foi o apóstolo Paulo. Deus deu a ele. Eu amo o Evangelho que foi dado a Paulo. Isso é somente uma redescoberta, amém? Amém? Eu disse amém. Deixe-me dizer algo. Quando Jesus veio, em Isaías 61, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas ao pobre. Que boas novas são essas? Que você não precisa ser pobre? Nunca foi o plano de Deus. O desejo dele é que você seja suprido. Jesus nunca fez ninguém pobre. Ele multiplicou pães e peixes. Mas eu creio que existe engano nas riquezas? Sim. Sim, é perigoso quando você associa a sua identidade ao dinheiro que tem. Você é um pobre homem. Triste ver isso. Mas existem perigos também na pobreza. Assim, muitas vezes é a nomenclatura que você usa. Alguns falam prosperidade, eu gosto de usar a palavra provisão. O Senhor é meu pastor, tenho tudo o que preciso. Nada me faltará. Amém?
Então, Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim para pregar boas novas ao pobre, abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Desça ao versículo 7, você encontra isso. Em lugar da vossa vergonha, no mesmo texto, tereis dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis da vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. No lugar da vergonha, terão dupla honra. Deixe-me falar sobre vergonha. Na língua inglesa, no dicionário Webster, e Webster foi o pai do dicionário inglês. Ele viveu no século XVIII e ele era um mestre da língua inglesa. O que muitos não sabem é que Webster era um devoto cristão. E no seu dicionário original, existem muitas definições de termos bíblicos. Como parente, e ele fala sobre o parente remidor que é Cristo, ele colocou lá. No dicionário atual, isto está censurado, do dicionário Webster. Assim, Noah Webster não é somente o pai do dicionário inglês, mas também era um crente. E ele define vergonha assim: sensação dolorosa. Diga dolorosa. Quem gosta de sensação dolorosa, levante a mão. Ninguém gosta. É uma sensação dolorosa, não é somente alguma sensação que você tem por aí. É uma sensação dolorosa, despertada por uma consciência de culpa ou erro, ou tendo cometido algo que feriu a reputação, ou da exposição daquilo que a natureza ou a modéstia escondeu. Ok? Essa é a definição original do dicionário de Webster. Consciência de culpa. O que dá ao homem culpa? Vergonha vem da consciência da culpa. O que dá ao homem consciência de culpa? Pecado. Sim e não. É a lei. A lei, quando você peca, o fato é que é a lei que traz a consciência desse pecado. Para isso a lei foi dada. Até que a lei chegasse, o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado porque não existia lei. As pessoas pecavam e era errado, mas eles não eram conscientes. Ou percebiam que o que estavam fazendo era necessariamente pecado. A lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado. A lei não foi dada para justificar o homem. É como um espelho, só para o homem saber. Certo? Quando Adão e Eva foram criados, a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas você deve entender o contexto lá. Se Adão e Eva eram marido e mulher, eles não tinham vergonha um do outro. Não é que estivessem despidos ou sem roupa. Se você estudar com cuidado, Salmos 8, que fala como Deus criou o homem, Deus coroou o homem. Deus coroou. A palavra hebraica para coroar é atar. Atar significa envolver o corpo inteiro. Envelopar é a palavra. Deus atar, envelopou tudo ao redor do homem com glória e honra. É como uma luz brilhante. Quando Adão caminhava, como você acha que ele dava ordens aos mamutes? Ele dizia, sai aqui dessa horta, por exemplo. E então o mamute saía. Ou o dinossauro tinha que obedecer. Ele estava vestido com a glória e com a honra. Tinha autoridade sobre tudo o que se move, sobre toda a criação de Deus. Você já pensou nisso? Ele estava coroado. Mas no momento em que ele pecou contra Deus, e é por isso que em Romanos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a Bíblia de Jerusalém diz que todos pecaram e perderam a glória de Deus. Em outras palavras, no momento em que Adão pecou, a luz brilhante que o envolvia, que dava a ele autoridade, ele entrava num quarto, era como um príncipe, era como um rei que caminhasse. Ele atraía tudo de bom, tudo que era ruim fugia. Assim era Adão na criação, a criatura mais alta da criação, a coroa das realizações, a obra-prima do que Deus fez na criação. E no momento que ele pecou, puf! Tudo desapareceu. A Bíblia de Jerusalém diz, o homem pecou e perdeu a glória. É o ano de glória maior. Jesus diz, Pai, a glória que me deste, eu lhes dou. Restauração. Jesus diz, Pai, a glória que me deste,
eu lhes dou. Amém. Amém, essa é a glória. Quando Adão pecou, alguma coisa aconteceu, siga-me. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Primeira pergunta no Antigo Testamento é, onde estás? A primeira pergunta do Novo Testamento foi dos Reis Magos, onde está ele? Porque quando você descobre onde ele está, você descobre onde você está. Ele é agora sua verdadeira identidade. Conheça-te a ti mesmo, disse Sócrates. Acima de tudo, conheça-te a ti mesmo. Homens, a mão de vocês é muito curta. A mente de vocês é muito pequena para conhecer a você mesmo. Deus diz, conheça-me, encontre o meu filho e você vai se encontrar. Disse Deus, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Existia um pastor que foi visitar os seus membros e um dia ele foi para uma casa em particular. Ele bateu na porta algumas vezes e ninguém abriu a porta. E ele escreveu uma nota na porta escrita Apocalipse 3:20. Você sabe o que está escrito lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E assim, nada aconteceu. E no domingo, na salva de ofertas na igreja, ele recebeu um bilhete, obviamente era do homem daquela casa. E ele também deixou um versículo, Gênesis 3:10. Pastor, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Ok? Este versículo aqui nos diz por que o temor veio ao mundo. Originalmente, foi a primeira vez que vimos essa palavra medo. O homem não foi criado para temer. Hoje as pessoas têm medo de todas as coisas. Mas a mãe de todos os medos é o medo da morte. Porque eles temem a morte, eles temem voar. Não é o medo de voar, é o medo da morte. Eles têm medo de tudo. Eles temem quando não há nada a temer. Como o grande presidente disse, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Roosevelt disse isso. Ele está certo, medo é algo que Deus odeia. Os primeiros lançados no lago de fogo no livro do Apocalipse serão os medrosos. Os segundos serão os incrédulos. Os que se prostituem, os idólatras e todos os outros serão lançados depois. Começa com os medrosos e incrédulos. Deus não quer que você viva no medo. Medo dos germes, medo do futuro, medo de não ter o suficiente, medo da velhice, medo de perder alguém. Onde começou o medo? Esse outro sermão. Mas começa aqui. Tive medo. Pastor, é porque ele ouviu a voz de Deus. É isso que sempre pensamos. Leia com cuidado. Não é porque ele ouviu a voz de Deus. Ele tinha comunhão com Deus antes. Ele teve medo porque, note aqui, a posição, eu estava nu. Consciência da vergonha. A consciência do pecado faz o homem ter medo. Antes disso não existia enfermidade. Antes disso não existia depressão. Não existia vício. Podemos dizer então que tudo começou com a consciência da culpa. Pais, me escutem. Tenham cuidado e advirtam com carinho aos avós e para aqueles que precisam saber que quando você fala com uma criança que cometeu um erro, eles são muito pequenos para entender, nunca diga vergonha, vergonha. Nunca use a expressão que vergonha. Nunca use vergonha, especialmente no que refere ao corpo. Nunca diga para eles que seu corpo é vergonhoso. Diga que eles são maravilhosos, criados por Deus. Sim, nós podemos ensiná-los sem colocar vergonha neles. Podemos treiná-los sem que eles se sintam envergonhados. Mesmo quando fracassam, não fale de vergonha. De alguma forma, na nossa sociedade se usa essa expressão vergonha. É uma sensação dolorosa, a vergonha. Causa temor. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Então Deus disse, foi o diabo.
Interessante, Deus não disse isso. Deus disse, comeste tu da árvore. Que árvore era essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Amigos, não é chamada árvore do pecado. Não é chamada árvore do mal, mas árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? A internet? Não, eu só estava brincando com vocês. Amém? Na internet você pode encontrar o bem e o mal, mas não foi isso que eu falei. É uma figura da lei. Pela lei veio o conhecimento do bem e do mal. No momento em que você come dela, você morrerá. Ou no hebraico, morrendo, morrerás. Você me escuta? Deus sabia. Se tem consciência da vergonha, culpa e pecado, é porque você comeu da árvore. Para aqueles que não conhecem bem as Escrituras, eu quero que vocês saibam que Deus fez todo tipo de comidas, árvores frutíferas para comer da terra. E Adão e Eva eram os únicos lá. Mas Deus diz, honra-me, respeite-me. Tem uma árvore que vocês não podem comer. Comam de todas as outras, mas não comam daquela para mostrar que eu sou o dono de vocês. E essa foi a árvore que Satanás tentou o homem. E a vergonha chegou. O que eu estou tentando mostrar é que vergonha e consciência do pecado são sinônimos. E se começarmos a pregar a lei, vamos produzir muita vergonha, muito pecado. É como colocar um espelho na frente das pessoas. Deus sabia que quando eles comessem daquela árvore, uma figura da lei, porque pela lei não vem o conhecimento de Deus. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Você me acompanha até agora? Está entendendo? Mas a promessa de Deus em Isaías 61, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Como é isso? Está na mesma passagem que Jesus citou na cidade de Nazaré. Se continuasse lendo, ele diria, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, porque o Messias chegou. Jesus chegou. Oh, aleluia! Eu disse, Jesus chegou. Tudo mudou. Jesus está aqui. Quando eles açoitaram Jesus, quando prenderam Jesus no jardim, eu não sei o seu conhecimento da Bíblia e daqueles que estão assistindo. Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, eu vou dizer alguma coisa agora que não está no filme. Ok? Quando eles prenderam Jesus no jardim, eu quero que você saiba que Jesus disse, nenhum homem tira minha vida. Numerosas tentativas aconteceram para matá-lo antes do tempo. Uma vez tentaram empurrá-lo de uma montanha na cidade de Nazaré. Eu já estive lá naquele lugar. É um despenhadeiro, cheio de rochas lá embaixo. A Bíblia diz que eles queriam empurrá-lo de lá, de cabeça. Eles estavam decididos de matá-lo. Mas a Bíblia diz que ele caminhou entre eles. Ele tinha poder sobre a morte. Morte não tinha poder sobre ele porque ele não tinha pecado. Todos os três apóstolos, Pedro, João e Paulo. Paulo disse que ele não conheceu o pecado. Paulo era um homem intelectual. Ele não conheceu o pecado. João é um homem do coração e ele diz, Jesus, nele não havia pecado. Pedro é um homem de ação. Ele disse, ele não cometeu pecado. Seus inimigos, Pôncio Pilatos, trouxe Jesus e disse, posso soltar Jesus? Não, crucifica-o. Ele disse, por quê? Que mal esse homem fez? Alguém que não acreditava em Deus examinou Jesus totalmente e disse, ele não cometeu nenhum mal. A mulher de Pôncio Pilatos acordou do seu sono e foi ao seu marido e disse, eu tive um sonho a respeito deste homem. Ele é inocente. Vocês me escutam? O centurião romano que estava ao pé da cruz olhou para cima e quando ele viu como Jesus morria, como ele perdoava, dizendo, Pai, perdoa-os, olhando para Jesus, e ele já havia crucificado centenas e centenas de criminosos, mas foi a primeira vez que ele viu alguém diferente. Até na forma de morrer, quando ele morreu, teve um terremoto. Ele deve ter tirado seu capacete e disse, certamente esse é o Filho de Deus.
um homem forte, não dado às coisas espirituais. Certamente este é o Filho de Deus. Quando Jesus caminhava na terra, pessoas possuídas por demônios procuravam Jesus, ou melhor, Jesus ia atrás delas, ele sempre as encontrava, ele sempre ia para onde elas estavam. Os demônios clamavam: eu sei quem tu és. O Santo de Deus sempre era o Santo. Até os demônios reconheciam que ele era o Santo de Deus. A melhor história foi do traidor. Judas caminhou com Jesus por 3 anos e meio. Ele via Jesus todos os dias. Ele viu Jesus em todas as situações, em todos os ambientes, em todos os tipos de problemas. Ele viu Jesus. Você sabe o que Judas disse? Ele jogou o dinheiro que havia recebido para entregar Jesus. Ele se arrependeu e, cheio de vergonha e remorso, ele jogou as moedas. Isso está registrado na Bíblia para nós. Ele disse: eu traí sangue inocente dos lábios de um homem que o via todos os dias. Por isso Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Amém? Nós falamos que Jesus foi assassinado, mas ninguém tirou a vida dele. Tiveram muitas oportunidades, ele caminhava entre eles, nem puderam apedrejá-lo. Isso é poder. Mas o tempo chegou para ele entregar a sua vida como substituto pelo nosso pecado. Quando os soldados vieram prendê-lo, tirando suas espadas, Jesus perguntou: quem vocês procuram? Procuramos Jesus. Ele disse: sou eu. E eles caíram. Todos caíram. Soldados fortes caíram diante dele. E ele esperou para que ele se levantasse para o prender. Creio que ele fez assim. Vocês me encontraram. Deixe os meus discípulos irem. Lindo. Um homem de verdade. E quando eles o trouxeram da casa de Caifás. Caifás, o sumo sacerdote. Joséfo nos diz que existiram numerosos sumos sacerdotes. De Arão, o primeiro, até Caifás. E nenhum sumo sacerdote rasgou as suas vestes, porque era proibido pela lei, rasgar as vestes sacerdotais. Está no livro de Êxodo. Eu ensino isso quando falo das vestes do sacerdote. Ele acusava Jesus, mas Jesus estava quieto. Jesus estava quieto, não falou uma palavra. Até a parte em que ele foi ordenado no nome de Deus. Conjuro-te pelo Deus vivo. Mexeu no nome do Pai. Nos diga, és tu o Cristo, Filho de Deus? Ele olhou e disse: tu disseste. Em outro evangelho diz: tu dizes que eu sou. É uma declaração enfática e forte. Tu dizes que eu sou. E o sumo sacerdote fez isso. Rasgou o seu vestido. Isso estava no filme. Mel Gibson deixou lá. E ele fez algo que era proibido. Você sabe por quê? Porque a lei levítica do sacerdócio havia terminado. Diante do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio da graça. A lei que dizia: faça o bem, seja abençoado. Faça o mal e seja amaldiçoado. Perdeu o valor diante do sacerdócio de Melquisedeque. Quando Melquisedeque encontrou Abraão, ele falou: bendito seja Abraão, bendito seja Deus. Esse é o sacerdócio de Melquisedeque. Ele rasgou as suas vestes. Eu gosto dessa parte. Uma lágrima caiu do rosto de Jesus e eles começaram a bater e cuspir no seu rosto. Isso foi profetizado por Isaías. Em Isaías 50, versículo 6, diz assim: as minhas costas ofereciam os que me feriram e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Eles arrancaram pelos da barba de Jesus. Muitos pelos eles arrancaram. Não escondi minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Não somente um, mas muitos cuspiram nele. Uma das piores coisas que pode acontecer é alguém cuspir em você. Até cuspir na sua direção já é ruim. Nas suas pernas, muito ruim. No seu corpo, é a Terceira Guerra Mundial. Imagine cuspir na sua face. Não somente um. Todos eles. O Filho de Deus é maior do que os anjos.
maior do que Moisés. A face de Deus sendo cuspida. O mesmo rosto angelical que Maria muitas vezes acariciava quando segurava o bebê. So close your eyes and sleep for a while. Morning will come, so sleep. E a Virgem cantava para o bebê. Essa face agora estava sendo cuspida. Vergonha! Você sabe por que Deus permitiu que seu filho fosse cuspido e envergonhado? Para que você tivesse dupla honra. A vergonha não era dele, eu já disse isso. Nele não existia pecado, ele não cometeu pecado, ele não conheceu o pecado. Essa vergonha era de quem? Nossa vergonha. Era nossa vergonha. Ele pagou pela nossa vergonha. E a Bíblia nos diz em Mateus 27 que, então, soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, me dá vontade de pregar sobre os açoites. Foi terrível. Quanto mais para o passado você vai, como escreveu São Bernardo e Isaac Ambrósio, o que eles escreveram sobre os açoites, no início dos açoites, parecia ser ainda pior. Porque eles se revezavam, eram 6 homens jovens, fortes, com diferentes tipos de chicotes. O primeiro com espinhos, até o último que eram correntes com pregos. E quando os primeiros soldados se cansavam, vinham 2 outros para a próxima fase do açoite. Pelas suas pisaduras, fomos curados. Por suas pisaduras, fomos curados. A Bíblia diz que Pilatos o entregou para ser crucificado. Já seria horrível ser crucificado, mas veja isso. Depois de entregá-lo, Pilatos saiu. Logo, os soldados do presidente, os soldados romanos, levaram Jesus à audiência. Era o pretório. Eles escavaram essa área em Jerusalém. Você ainda pode ver as pedras lá e os jogos romanos, onde eles jogavam por sua roupa, por exemplo. Assim, o pretório é um lugar grande, que pode sentar cerca de 1000 pessoas ou mais. É a sala da audiência. Eles trouxeram Jesus para lá. O que eles fizeram lá? Marcos não disse isso, mas veja o que Mateus disse, que aconteceu. E isso não está no filme A Paixão de Cristo. Mas vou dizer o que aconteceu. O seu corpo está sangrando. E quando se fala dos açoites, dizem que era tão horrível, alguns morriam, os olhos saíam da órbita. A Bíblia também diz nos salmos proféticos que os seus ossos apareciam. Era tão forte que até os seus ossos ficaram expostos. E depois disso o arrastaram, sangue por todos os lados. E a Bíblia diz que eles haviam colocado uma roupa sobre ele depois dos açoites e reuniram junto dele toda a corte. Reuniram toda a corte. Não foi somente alguns soldados. Reuniram toda a corte. A corte pode compor 500 homens, 600 homens, 1000 homens. Diz que foi toda a corte. No grego, todos eles se juntaram. O que eles fizeram? Versículo seguinte. E despindo-o. Não leia com pressa, irmão. Antes de colocarem a capa de escarlate, você tem que ler devagar, como você tem que ler sobre os açoites que ele levou. Foram muitos açoites. Durou algumas horas. E o despiram. O que você pensa que eles estavam fazendo? Estavam zombando dele, rindo dele. Você pode imaginar, alguns de nós, se ficarmos em frente da pessoa que amamos e fizemos votos de casamento e às vezes temos vergonha. Ninguém disse amém? Alguém que você ama. Imagine você estar em frente de todos os seus inimigos que odeiam você e eles tiram a sua roupa, mais de 1000, a corte inteira, e eles estão rindo, estão zombando de você, seu corpo está ferido e está roxo, ele estava vermelho e roxo por fora, e também por dentro, porque a roupa que ele usava
Mateus diz que era roxa, João diz que era escarlate, mas era roxo escarlate dentro e fora. É uma figura do seu corpo, roxo escarlate. Dentro e fora era roxo escarlate. E você diz, esse povo é desumano. Ele fez isso por nós. O preço da nossa vergonha. Vocês me escutam? E o cobriram com uma capa escarlate. Colocaram a capa e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Vocês já viram os espinhos em Israel? Aqueles que foram a Israel sabem que eles mostram os espinhos. Você viu os espinhos? Sem brincadeira, espinhos de 4 a 6 polegadas. Teceram uma coroa e disseram, você é rei, você precisa de uma coroa. Eles colocaram a coroa na cabeça dele. E o sangue verteu. Isso foi por nós que estamos deprimidos, que temos pensamentos ruins, imaginações impuras e pensamentos de medo, ansiedades. Tudo foi pago. Ele pagou para termos paz na nossa mente. Espinhos representam a maldição. Quando Deus fez o mundo antes de Adão, não existiam espinhos. Eles surgiram depois do pecado de Adão. Deus disse, a terra produzirá espinhos. E essa foi a sua coroa. Maldita seja a terra, produzirá espinhos. É um símbolo da maldição. Ele levou a nossa maldição. Você acha que é o suficiente, completamente nu? Então, jogar uma capa por cima dele, para assim zombarem dele, gritando, você, rei dos judeus. Colocaram a coroa de espinhos e ele sangrava, e como se não fosse suficiente, pegaram uma vara e colocaram na sua mão direita. Você sabe o que é uma vara? É uma forte cana. Sabe as flautas que as pessoas tocam? Elas são feitas quase sempre de canas. Você sabia que podem ser uma arma? Na mão de alguém pode se tornar uma arma. Na versão amplificada diz que é como um bambu. Eles colocam entre aspas, como um bambu. E eles pegaram esta cana, e a Bíblia diz que em sua mão direita colocaram uma cana e ajoelhando-se diante dele escarneciam, dizendo, salve o rei dos judeus, e cuspindo nele de novo. E eu creio que dessa vez eles fizeram uma fila para cuspir nele, um após o outro. E tiraram-lhe a cana e batiam na sua cabeça. É isso que eu descobri. Eu fui levado a estudar a palavra batiam-lhe. Eu nunca havia visto, até esse dia, que batiam-lhe em grego está no tempo imperfeito. Você sabe o que é tempo imperfeito? Não foi só uma vez. Batiam-lhe repetidas vezes, aprofundando ainda mais a coroa de espinhos e batendo na sua cabeça. Vamos ver o texto em Marcos, capítulo 15, diz, batiam-lhe na cabeça e cuspiam nele. Outra versão diz que eles continuavam batendo nele. Com aquele bambu, com aquela cana, batiam na sua cabeça. E eles zombavam e riam. Amigos, a cuspida, a vergonha, a nudez. Não olhe para isso e diga, mas ele merecia tudo isso? Não, diga assim, eu merecia tudo isso. Mas ele sofreu por nós, para que nossa vergonha se torne dupla honra. Amém? Por vossa vergonha tereis dupla honra. Eu estava estudando as palavras hebraicas para vergonha e descobri que no Salmo 69 diz, bem tem conhecido minha afronta, minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão os meus adversários. Todas essas três palavras, vergonha, afronta e confusão, são na verdade três palavras que são usadas para vergonha, afronta, insultos. E você encontra essas três palavras aqui. A primeira palavra é afronta é carpá, vergonha bochete. Quando eu li bochete, que é uma das palavras mais comumente usadas para vergonha, é bochete, eu me lembrei que
Davi tinha um amigo, Davi tinha um melhor amigo chamado Jonatas, e Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. No hebraico, o nome Mefibosete significa que da sua boca sai vergonha. O que aconteceu com Mefibosete foi isso. Quando Mefibosete escutou que Davi estava vindo para a casa de Saul, e Saul era o rei da época quando Davi venceu o gigante Golias. E mais tarde ele teve ciúme do menino que tinha 15 anos, ele teve ciúme dele e tentou matar o jovem Davi, e a Bíblia diz que 15 anos depois Davi ascendeu ao trono quando tinha 30, e durante esse tempo, na casa de Saul, eles falavam mal a respeito de Davi, e finalmente Saul morreu no Monte Gilboa. E Jonatas, deixe-me falar de Jonatas. Quando Davi matou Golias, Saul tinha um filho. Seu nome era Jonatas, Jonatan em hebraico. E Jonatas amou Davi. E a Bíblia diz que Jonatas honrava e respeitava Davi. Ele tinha vergonha do que seu pai fazia com Davi, apesar de tudo que fez. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança que eles sempre cuidariam um do outro. E suas famílias também seriam cuidadas. Muitas vezes, Jonatas, arriscando sua própria vida, dava informações a Davi para que ele não fosse morto por seu pai Saul. Até o próprio Saul queria matar Jonatas, para que você veja como ele era mau. Finalmente, Saul e seu filho Jonatas, o melhor amigo de Davi, morreram no Monte Gilboa. Quando você vai para Israel, eles sempre mostram o Monte Gilboa. Mas foi somente no ano passado que eu pude ir até o pico do Monte Gilboa. E eu pensei na história de Saul e o melhor amigo de Davi, Jonatas, morrendo lá. Davi chorou e amaldiçoou o Monte Gilboa. Você sabe que existe um lugar no Monte Gilboa que até hoje as árvores não crescem. Nós passamos por lá e tiramos retratos. Existe uma maldição que Davi colocou no Monte Gilboa até o dia de hoje, e por isso lá em cima as árvores não crescem, e a área do Monte Gilboa é a área mais quente do país de Israel. Porque Davi disse na sua maldição que não cai orvalho nem chuva sobre o Monte Gilboa, porque sobre ti os valentes foram mortos. Assim, quando Saul morreu, naturalmente Davi tomou o reinado, mas o coração de Davi estava comprometido com a casa de Saul, ele não tinha intenção, ele só queria abençoá-los, mas quando souberam que ele estava vindo, existia um menininho que estava sob a custódia da sua serva, era a babá, e ela ouviu que Davi estava vindo, e baseada em todos os rumores que ela escutava, ela pensou, quando encontrar esse menino ele vai matá-lo, porque ele era o herdeiro, mas não era verdade. Davi e Jonatas tinham uma aliança. Amém? Assim, a ama saiu correndo com o menino, e a Bíblia diz que o menininho caiu da sua mão. E daquele momento em diante, ele ficou coxo dos pés. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, Mefibosete, o neto do rei Saul. Mefi, da boca, sai. Bosete, vergonha. E ele morava em um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa não debar. Debar é a palavra para pasto. Não havia pasto. Essa é a vida de muitas pessoas. Vivem uma vida onde respiram vergonha, falam vergonha e vivem em um lugar onde não existe palavra. Vocês são abençoados porque vocês têm a palavra de Deus. Amém? E a Bíblia nos diz que um dia Davi disse isso, eles eram o rei. E Davi disse, ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa usar de misericórdia por amor de Jonatas. Um dia Davi está no seu trono, ele olha para o seu pulso e vê a cicatriz do corte da aliança que fez com Jonatas. E Jonatas disse, Davi, eu sei que um dia você vai ser rei. Aquela posição era para Jonatas. Ele era o filho de Saul, mas ele disse para Davi, você vai ser o rei. Ele morreu e Davi olhou para a cicatriz e disse, existe ainda alguém da casa de Jonatas para que eu possa mostrar bondade. E bondade aqui é Hesed, ou graça de Deus. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba,
E o chamaram à presença de Davi, o rei disse, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse, não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então Ziba, o rei, disse, há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Nenhuma palavra, nenhum pasto. Em hebraico, Lo significa não. Se eles disserem Lo, 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 não estou dizendo que o seu nome é Jenny Lo. Eles não estão chamando você pelo seu nome de família. Você vai ouvir as crianças dizendo Lo, 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 Lo. É não. Verso 5. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lo-debar. Eles o trouxeram. Você pode imaginar a cena. Mefibosete, respirando vergonha, agora ele já é um adulto. E finalmente ele ouve o som das carruagens e ele diz, ah não! Davi me encontrou! É o fim, é o fim, é o fim. Assim eles o trouxeram ao palácio de Davi. A porta se abriu e Davi está sentado no trono. Veio a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. Mefibosete significa boca de vergonha. Ele se prostrou e Davi disse, Mefibosete? Foi a primeira vez que ouviu Davi chamar seu nome. E ele respondeu, eis aqui o teu servo. Ainda falava vergonha. Quando você lê a Bíblia, tem que usar a imaginação. Você acha que foi assim? Aqui está teu servo. Ah, o que aconteceu? Por que você demorou tanto? Você acha que foi assim? Esse homem pensava que Davi era um inimigo, que queria destruir todos os herdeiros de Saul. Mefibosete, aqui está o teu servo. Davi disse para ele, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, Hased, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, seu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então inclinou-se e disse, quem é o teu servo? Para teres olhado para um cão morto, como eu? Você já ouviu pregadores que ao invés de dizerem que são a justiça de Deus em Cristo, eles dizem, nós somos só pó, somos só vermes. Deus não gosta de ouvir você falar assim. O que Deus purificou, não ouse chamar impuro. Você está falando sobre a obra-prima de Jesus. O próximo, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e recolherás os frutos para que teu filho tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos para servirem Mefibosete. Amigos, vou mostrar para vocês porque Deus mantém essas histórias na Bíblia. Olha aqui. Deus, Davi é um tipo de Deus. Jonatas, Jonatã, seu nome significa Deus é o doador. Jesus é Jonatã. Davi é um tipo de Deus. Jonatas é um tipo de Jesus. Jonatas e Davi têm uma aliança, como Jesus e Deus. Jesus representa o homem, Deus é Deus, eles têm uma aliança. Deus não fez uma aliança diretamente com você, porque Deus cumpre a sua parte. Se você não cumprir a sua parte, será destruído. Assim, Jesus se tornou homem para fazer um acordo no seu lugar. Nós somos a parte passiva, somos os beneficiários. Assim, Deus o Pai e Deus o Filho, duas pessoas imutáveis, duas pessoas imovíveis, duas pessoas sem pecado, perfeitas, que não podem errar, fizeram um concerto no seu lugar. Assim, você aqui é Mefibosete. Correto? Bosete é vergonha. Assim, você e eu estamos respirando vergonha. Nossa vida é respirar vergonha. Nós não temos dinheiro suficiente para pagar o que devemos. Como é que estamos nessa situação ou naquela? Respirando vergonha na vida. E não percebemos que foi feita uma aliança em nosso favor entre Jesus e Deus o Pai. Jesus, como homem, ele fez uma aliança com Deus o Pai e você é o beneficiário.
Veja, quando Deus chama o homem sempre está com medo. E Deus é tão gentil. E Deus diz, eu vou mostrar a minha graça, a minha benevolência, por amor de Jesus. E você vai ter tudo restaurado. A sua saúde, a sua paz, sua liberdade serão restauradas. E você terá Ziba e todos os seus filhos e servos à sua disposição. Todos os anjos estão à sua disposição. Que história linda. Leia cuidadosamente. Vamos concluir com isso. Em 1989, o jornal do estado de Mississippi, vou repetir, Mississippi, daquele estado, o jornal do Instituto Médico, em 89, publicou um artigo a respeito da morte de Jesus, da perspectiva médica. E se não estou enganado, o nome do doutor é Dr. Ball, e o Dr. Ball disse que Jesus morreu literalmente de coração partido. Ele morreu de coração partido. E ele disse que quando alguém morre, o seu pericárdio é um saco, uma membrana que está do lado de fora do coração, que envolve o coração. Se o coração é rasgado, o coração se rompe literalmente, o sangue invade o pericárdio, e depois de um tempo as células sanguíneas se separam do soro. Elas se separam do soro. E assim que nos diz o Evangelho de João, diz que um dos soldados furou o coração de Jesus depois de ele morrer. Depois de ele gritar, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que um dos soldados furou o seu lado e imediatamente saiu água e sangue. João diz, aquele que viu testificou e o seu testemunho é verdadeiro. Ele estava ao pé da cruz com Maria. E o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz para que também você creia. Isso prova que ele morreu, e a ciência médica diz que sangue e água saindo é uma prova de que ele morreu, e o ângulo da lança foi tal que furou o pericárdio, rasgou a membrana. Ele já havia morrido de coração partido, porque senão o sangue não invadiria o pericárdio. E porque no pericárdio eles se separam, as células sanguíneas e o soro se separam, é por isso que saiu água e sangue. Você me escuta? É interessante ler que nos escritos judaicos, Targum e Yonatan, para aqueles interessados, diz que quando Moisés feriu a rocha, isto não está na Bíblia, isso é tradição oral passada através de gerações, e eu creio que é verdadeiro, muito que foi passado é tradição rabínica, mas isso é verdade, você sabe por quê? Targum e Yonatan diz que quando a rocha foi ferida, não saiu somente água. A princípio, saiu água e sangue. Veja, quem disse isso não crê em Jesus. E João diz que sangue e água saíram. Finalmente, foi somente água. É um símbolo. E que símbolo? Mas o que partiu seu coração? Voltemos ao versículo, a minha afronta e a minha vergonha, a minha confusão. Ele estava falando com o Pai, e no versículo seguinte ele diz, afrontas me quebrantaram o coração. Literalmente. Estou fraquíssimo, esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não achei. Versículo 21 comprova que era Jesus na cruz, porque diz, na minha sede me deram a beber vinagre. Isso aconteceu na cruz. Ele escolheu morrer, e quando tudo estava concluído, ele entregou seu espírito. Eu gosto da versão de Mateus que diz que ele rendeu, no grego, ele rendeu o seu espírito. Como um rei despede os seus súditos. Ele despediu o seu espírito, porque a obra estava concluída. E o que partiu seu coração? Afronta, vergonha. Nossa vergonha, nossa afronta, quebrantou seu coração. Como você ousa baixar sua cabeça quando o Filho de Deus levou nossa vergonha? Eu perguntei ao Senhor Jesus, eu vou concluir agora. Recentemente eu disse ao Senhor, Senhor, por que o Senhor me deu um ministério que vai para os 4 cantos da terra, através da televisão cristã, as principais emissoras e todas as outras emissoras? Por que, Senhor?
Eu não preciso disso. É como se eu dissesse para Deus, por que o Senhor fez isso? E é isso que ele me disse. Filho, na semana passada você pregou sobre a mulher adúltera. Eu disse sim, domingo passado. Ele disse, os dias nos quais você vive e os dias de então são diferentes. Naqueles dias, ela podia ter sentido vergonha, mesmo tendo sido perdoada. Ela podia voltar, juntar sua mala e sair de Jerusalém, ir para Berseba. Ou ela podia ir para o norte, para Dan. Ou ir para Galileia. Ninguém a conheceria. Mas nos seus dias, ele disse, nos seus dias, vocês têm a mídia social. Quando alguém comete um erro, digamos que uma jovem cometeu um erro na sua juventude, e seu erro não precisava ser conhecido pelo mundo. Talvez alguma coisa que ela fez com seu namorado, mas em função do tempo em que vivemos, a mídia social, Twitter, WhatsApp, Instagram, rapidamente vai para os 4 cantos da terra. E a vergonha, por onde você for, a vergonha é multiplicada muitas vezes do que no tempo de Jesus. Então ele disse para mim, é por isso que eu estou multiplicando o seu ministério de graça muitas vezes. Eu quero dizer a todos que se sentem envergonhados do seu passado e de alguma coisa que o mundo está tentando falar. Eu quero declarar para você que porque você foi envergonhado, Isaías 61, no finalzinho, diz assim, no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Você não foi envergonhado? Você tem honra. Para aqueles que foram envergonhados, pelo que Cristo Jesus fez muito mais por você então, por isso você recebe porção dobrada, dupla honra. Escute, Davi teve 18 filhos e 7 esposas, muitos filhos, uma filha. 18 filhos, uma filha, 7 esposas, de todos os filhos e todas as esposas. Quem Deus escolheu? Aquela, o povo sussurrava, aquela com quem ele cometeu adultério, Betseba. Foi aquela que estava com as suas garras prontas para pegar Davi. Por que se banhasse em público? Não foi culpa dela, a casa de Davi estava muito alta. Mas imagine o que ela passou. Aquela mulher, comparada com as outras esposas de Davi, ela teve dupla honra, porque dos 18 filhos, o filho que ela concebeu, Deus escolheu. Salomão. Pela vossa vergonha tereis dupla honra. Os que não são envergonhados têm honra normal. Você vai ter dupla honra. E a dupla honra é tanta... Deixe-me dizer algo para vocês, irmãos. Algumas vezes eu olho para pessoas que eu conheço o passado delas, mas se eu não consigo me lembrar mais, sei que fizeram alguma coisa. Mas a glória que Deus colocou neles, o favor que Deus deu a eles, é tão grande que anula tudo aquilo que aconteceu no passado. Meu tempo terminou. Dê a Jesus o louvor, meus amigos. Aleluia! Aleluia! Que Salvador! Que Deus! Não esqueça que Ele pagou tudo. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us His precious blood, who His love will not remember, who can cease to sing His praise? He will never be forgotten. Throughout heaven's eternal days, grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kissed the guilty world in love.
Grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Se você está hoje aqui, meu amigo, e nunca colocou sua confiança em Cristo, eu quero lhe dar essa maravilhosa oportunidade de receber e colocar sua confiança naquele que entregou sua vida por você, que deu suas costas para os açoites, que não escondeu sua face da vergonha e das cuspidas. Eles o crucificaram na presciência de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E naquela cruz, ele levou os nossos pecados e a nossa vergonha. E Deus colocou em Jesus. Jesus pagou por todos os pecados que você comete. Cada impiedade recebeu a retribuição justa de Deus, até que a justiça fosse satisfeita e todas as exigências cumpridas. O acusador silencia e Jesus clama: está consumado. Tudo o que você precisa fazer é colocar sua confiança nessa pessoa maravilhosa que salvou você. Se esse é você, onde você estiver agora, meu amigo, onde você está assistindo, faça essa oração comigo. Diga em voz alta: Pai Celestial, obrigado por seu amor por mim. Obrigado pela dádiva do seu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por mim, porque Ele me amou. Entregou a sua vida como oferta pelos meus pecados. Todos os meus pecados, todos os meus juízos e penalidades foram cumpridas no seu corpo, naquela cruz. E o Senhor o levantou dentre os mortos. Ele está vivo hoje. E eu posso confessar que o Deus vivo, Jesus Cristo, é meu Senhor e meu Salvador e meu Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você está salvo. Você é agora filho de Deus e não respira mais vergonha. Você está no palácio real de Deus. Amém. Você é um filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, vamos ficar de pé. É maravilhoso ser salvo. Maravilhoso estar na casa de Deus. Amém. Levante as suas mãos. Você se lembra? Eu comecei falando a respeito do mundo louco em que vivemos. Amém. Mas Deus pode proteger você. Deus é um bom Deus. E Ele vai proteger você. Não somente Ele pode, mas Ele fará. Diga amém se você crê. De acordo com a sua fé, seja feito a você. Que o Senhor te abençoe nessa próxima semana com as bênçãos de Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e seja gracioso com você. O Senhor levante a sua face sobre você e os seus amados e conceda a você e aos seus sua maravilhosa shalom. E se você viajar, onde quer que você vá, que o Senhor coloque você no lugar certo, na hora certa, que o Senhor proteja você de todo tipo de infecção, de toda enfermidade, todos os perigos, terror, problemas, adversidade. Que o Senhor dê a você, nessa próxima semana, muitos bons dias. E no nome de Jesus Cristo, e todo o povo diga amém. Deus abençoe a igreja. Até a próxima. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.